Ya tengo ya todo listo para comenzar. Eu também. Tá bem? Estamos, então, eu acho que estamos prontos. Despacio se entende. Ótimo. Sí, sí, eso tranquilo. Y cualquier cosa, alguna Você palabra chama. exquisita, Isso. ahorita. Ótimo. Está bien. Entonces, ya, Vicente, vamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. A toda la gente que nos ve por Zoom, por favor, apaguen su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanlo en el chat. Nosotros se lo hacemos llegar aquí al doctor Paulo. A toda la gente que nos ve también por redes sociales, por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla, se lo hacemos llegar a Paulo. Y bueno, Luis, te dejo para que lo presentes. Claro que sí. Bueno, yo tengo el placer, realmente un placer, de presentar a un muy buen amigo, ¿sí? Es el profesor Paulo Shore, ¿sí? Él es cirujano oftalmólogo, él es PhD en ciencias por la Escuela Paulista de Medicina, en la Universidad Federal de Sao Paulo, profesor de Medicina y Tecnología por la misma Unifespi, y es colaborador en Einstein Medical School and Aeronautics Institute of Tecnología. Paulo es una persona que conoce mucho de todo, una persona fascinante para conversar en realidad, ¿sí? Y creo que las cosas que más le gusta es la parte justamente de óptica, ¿sí? De óptica quirúrgica, justamente lo que nos va a comenzar a hablar, así que hay que aprovecharlo. Él puede ser profesor de la Escuela Paulista, ha formado a mucha gente en fellowships, en córnea. Uno de ellos es el doctor Bernilla, que estuvo con él también en fellow junto con Carlos Arce. Así que, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la aceptación. Muitas graças, Lúcio. É um prazer enorme falar para vocês, falar com vocês, e um tema que ele é fascinante, um tema complexo, um tema que nós vamos dissecando à medida que o tempo passa e que algumas coisas nós entendemos muito bem, mas me interessa muito o que nós não entendemos. O que nós entendemos é passado. E esse termo que está aí no slide, que é neuroresignação, é um apelido, um nome que foi dado por alguém, não fui eu, e que eu achei que caiu muito bem para o que nós fazemos. Nós vamos discutir um pouco isso também e tentar colocar isso no contexto da ótica cirúrgica. E começando sobre o que é ótica cirúrgica, né? Então, deixa eu só ver como é que... Por que meus slides não estão passando? Porque são aqui. Um guru meu, que foi quem trouxe o Hillon para a oftalmologia, que se chama David Miller, tem essa definição de ótica cirúrgica. Desculpa, de ótica geométrica. E por que eu trago ótica geométrica? Porque é a parte que nós quase entendemos. A ótica geométrica, ela é o arcabouço para a prática oftálmica, e a ótica fisiológica, o seu desafio intelectual. Então, ótica geométrica é o que a gente vai começar a falar, e vocês escutam nos congressos o tempo todo, o que é difração, o que é refração, o que é aberração, como funcionam as lentes intraoculares e aí vai. Isso de verdade, hoje em dia, me interessa muito pouco, porque já é sabido. Então interessa que esse conhecimento seja difundido, mas não é alguma coisa que traga esse desafio intelectual. Algumas outras coisas que são a tangência da parte ótica com a parte mental, com a parte humana, são muito mais importantes para a nossa prática, para a satisfação do nosso paciente, para que mais pacientes venham ao nosso consultório. A junção de catarata e refrativa, que eram áreas relativamente distantes e separadas até algum tempo, ela deu origem a isso que o Lúcio chamou, e nós também chamamos, de ótica cirúrgica. E a ótica cirúrgica, nas palavras de quem eu tenho como meu grande professor, que é o professor Walton Nozé, também da Escola Paulista de Medicina,
que sempre tratou a córnea e a catarata como uma coisa só, e ele só não trata a retina como parte desse mesmo todo, porque ele não tem tempo para tanto, porque a habilidade ele tem, ele fala da ótica cirúrgica como tratando de unificar as cirurgias restauradoras da visão nos campos da córnea, refrativa e catarata. E nós entendemos isso, então, na figura do Walton. Isso também pode ser entendido do ponto de vista mais prático e mais corriqueiro com essa figura daqui, que são as pessoas entre 55 e 70 anos de idade. Por que eu estou trazendo essa figura para cá? Porque é exatamente quando as pessoas já estão suficientemente presbitas, que vamos definir como uma alteração não fisiológica do cristalino, começam a ter aberrações no próprio cristalino e começam a entrar numa fase que podem ter catarata precoce. Esse tipo de figura, ele define muito bem a ótica cirúrgica, que também se aplica em pacientes que têm menos do que 55 anos, que são operados de cirurgia refrativa pura, ou mais do que 70 anos, que são operados em geral com catarata pura. Mas eu quero conversar exatamente dessa faixa, de 55 a 70 anos, que continua para mim sendo um grande desafio e um grande contingente de pacientes. Se nós resolvermos ou entendermos essas cabeças desses pacientes, os outros saem muito mais fácil, é muito mais tranquilo lidar com eles. Nós temos aqui duas definições. Uma delas é entrar em harmonia com o ambiente ajustando-se. E isso é a definição de adaptação. Então, a adaptação, que é o título originalmente colocado para essa palestra, neuroadaptação, que nós falamos muito, esse paciente tem que ter uma neuroadaptação. Com o quê? Com tudo. Então, desde transplante de córnea, lente de contato, óculos, lente intraocular multifocal, monovisão, tanto faz. Esse paciente vai ter que mudar alguma coisa dentro dele. O que eu trago de novidade não é a neuroadaptação, é a segunda frase, que é experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la. E isso se chama resignação. Tem muito mais a ver com um conceito quase que zen budista, de eu preciso aceitar quem eu sou, aceitar o modo como eu estou e viver bem. Se nós conseguirmos que os nossos pacientes tenham esse estado, está resolvido o nosso problema. Primeiro, nós não vamos ter processos jurídicos nunca mais. E os pacientes vão ficar muito felizes e vão mandar outros pacientes para a gente e a gente vai ficar muito feliz também. Nós vamos voltar nesse conceito daqui a pouco, que eu acho que é o mais interessante. Mas antes, falar um pouquinho de ótica fisiológica. E a ótica fisiológica, ela mistura ótica, claro, com fisiologia. Ótica no sentido de formação de imagem, e aí provavelmente muitos oftalmologistas que estão aqui ouvindo se apaixonaram pela oftalmologia por serem grandes ou pelo menos frustrados fotógrafos. Eu sou do segundo grupo, um fotógrafo frustrado. E os fotógrafos frustrados, eles têm a percepção exata de qual é o brilhantismo das lentes em termos de capturar a imagem perfeita. E quando a gente vai subindo nessa escala de máquinas fotográficas, os fotógrafos entendem que elas custam cada vez mais, e a gente sabe que elas custam cada vez mais não é pelo corpo da máquina, porque isso é plástico, mas pela lente da máquina. Quanto mais a lente da máquina for trabalhada, tiver menos imperfeições, mais cara é essa lente, porque a imagem tomada com essa lente tem menos imperfeições, reproduz melhor a realidade. Isso é imagem, isso é campo da engenharia, isso é, entre aspas, resolvido, entendido e fácil. Daqui vem as lentes que nós colocamos no olho dos pacientes. Daqui vem as fórmulas para o cálculo dessas lentes. Daqui vem o entendimento da curvatura corneana. Tudo isso tem que ser ensinado.
mas não tem grande desafio nessa área. Essa área é uma área muito importante que deve ser conhecida. Quando a gente começa a entrar na fisiologia, ou seja, na visão, aí sim há um desafio maior. Fisiologia é sentimento, é o que eu expresso. E aqui tem duas figuras que foram feitas por pacientes. Então, como o paciente enxerga luz? O primeiro, como ele enxerga um poste. O segundo, como ele enxerga uma luz incandescente ou uma luz fluorescente. E ele enxerga aqui com halo em volta dessas luzes. Não existe equação que explique sensação ainda. Quando a gente conseguir transferir toda a inteligência da gente para computador, talvez exista. Por enquanto, não. Do mesmo modo, os pacientes muitas vezes relatam visão dupla, mesmo enxergando 20/20. São os pacientes que estão 20 unhappy. E esses pacientes, então, têm sim uma alteração na percepção visual, embora a ótica talvez não explique tudo. A gente fala que a nossa cirurgia está muito boa, mas ele não enxerga 20/20. Existem alguns limitadores ópticos da visão. Então, a nossa visão pode ficar mais baixa, fundamentalmente por três grandes princípios da ótica, e que, se nós formos aplicar no humano, viram ótica fisiológica, que depois vão ser importantíssimos para tratar da ótica cirúrgica. E vamos navegar por esses três rapidamente. O primeiro é a dispersão, segundo, difração, e terceiro, as aberrações. Então, como é que a gente consegue falar sobre isso? Primeiro, dispersão. Dispersão é quando, por exemplo, o cristalino apresenta algum edema dentro da sua própria estrutura, ou quando existem partículas em suspensão na câmara anterior, ou quando a córnea tem alguma opacidade ou algum edema. Quando nós enxergamos esse edema, significa que a luz volta a partir dessa estrutura. A luz está sendo dispersa. Do mesmo jeito que ela vem para dentro do nosso olho, do olho de quem está enxergando, ela entra dentro do olho de quem tem essa opacidade. E entrando dentro desse olho, ela faz esse tipo de estrago. Ela apaga ou ela se sobrepõe a uma imagem principal, tirando o contraste dessa imagem principal. E esse conceito ele é fundamental em ótica cirúrgica e em ótica fisiológica. É o contraste. Então, todos os processos de diminuição de visão relacionados à dispersão cursam com um baixo contraste. E contraste é definido por essa fórmula, que é a iluminação do fundo menos a iluminação do alvo, diminuído pela iluminação do fundo, mais do alvo, vezes 100. Não importa, importa que numa sala escura a gente tem um contraste maior do que numa sala clara, porque numa sala escura o branco não é tão branco, e numa sala clara o branco é muito branco, enquanto o preto é sempre preto. Então, é a relação entre essas duas coisas. Um conceito importante para a gente ter na cabeça, muito importante no decorrer dessa aula. Em relação à difração, nós precisamos entender a luz como onda. E aí vale 30 segundos de conversa. Naquela natureza dual da luz, né? De vez em quando ela é entendida como partícula, de vez em quando ela é entendida como onda. Para que nós entendamos qual é o comportamento da luz ao passar por pequenos orifícios, essa luz não pode ser entendida como partícula, ela tem que ser entendida como onda. A teoria ondulatória, e nós não vamos entrar muito nisso, mas vamos tangenciar essa história, ela entra aqui. Então, luz que vem a partir de uma frente de onda plana, encontra um obstáculo e muda a sua forma. Ela muda a sua vergência, ela muda a sua direção. Então, nós conseguimos fazer lentes, que nada mais são do que pedaços de vidro que mudam a direção, a vergência da onda, a partir de buracos. Então, buraquinhos podem ser lentes. Esse é um conceito interessante da difração. Por isso que quando nós vamos fazer uma cápsula Rexis, e a cápsula Rexis anterior
é um bom exemplo, a posterior, no caso, se tiver opacidade também, a gente tem um tamanho ideal da cápsula Orexis, que era uma aula que eu, em geral, dava. E eu falava que o tamanho ideal de uma cápsula Orexis é 3 milímetros. Não pode ser muito pequenininha, porque senão ela vai causar difração e pode atuar como uma lente. Só que essa lente é muito mal calculada, então é uma lente que vai degradar a imagem e nem deveria ser muito grande, porque a gente tem aberrações, que vamos ver daqui a pouco, na periferia da córnea. E nós gostaríamos que existisse um delimitador dessas aberrações. O conceito de degradação de imagem a partir da difração precisa passar pela interferência, pelo entendimento da interferência. E a interferência, ela também tem uma metáfora fácil de entender se a gente for para som. E aqui tem escola de samba do Brasil, que o Hermano é um especialista em escolas de samba do Brasil. A gente tem uma interferência que pode ser destrutiva, quando a gente tem só barulho, por exemplo, na dispersão, ou pode ser uma interferência construtiva, quando a gente tem a bateria. E aí isso é entendido dessa forma daqui. Se existem duas ondas, frente de onda, não importa, que a gente está olhando de lado, que elas têm uma coincidência no tempo, elas se somam. Então, se dois tambores tocam ao mesmo tempo, a gente escuta mais do que dois tambores, eles se somam. Se esses dois tambores tocarem em tempos exatamente opostos, com o tambor isso não funciona exatamente, porque não é só um comprimento de onda. Mas se nós tivermos um comprimento de onda que tocar exatamente no tempo oposto ao outro, eles se anulam. Nós temos uma interferência destrutiva. Esse é um experimento clássico que nós temos mostrando isso. Não acho que vale a pena entrar aqui, mas ele mostra a interferência construtiva, aumentando a quantidade de luz atrás de um aparato. Isso é de um famoso físico que se chama Thomas Young, e há uma interferência destrutiva mesmo na frente deste orifício, quando existe uma destruição de uma onda por outra onda. Isso é fundamental na construção e no entendimento do funcionamento das lentes intraoculares difrativas, que nós colocamos todo dia nos pacientes. Lúcio acabou de voltar e eu tenho certeza que ele colocou uma lente difrativa em algum dos pacientes dele, certo, Lúcio? Certo. Sim, senhor. Então, as lentes difrativas, elas podem ser difrativas e refrativas ou só difrativas, aonde a distância entre cada um desses vãos, desses fossos, ele vai falar qual é o grau, a ametropia, a dioptria que a ametropia que essa lente corrige ou a dioptria que essa lente tem. Assim funcionam as lentes difrativas em relação aos olhos humanos. As aberrações, que são a terceira causa de baixa da qualidade visual, elas são a deficiência ou incapacidade de um sistema óptico gerar só um ponto focal. Então, qualquer sistema óptico que gere mais do que um foco, ele tem aberração. Todos os sistemas ópticos são aberrados. Depende de quanta aberração o sistema óptico possua, o nosso cérebro vai prestar atenção e vai se incomodar ou não. Então, uma pequena aberração causada por astigmatismo, pela lágrima, por uma pupila muito grande, por uma lente ligeiramente tiltada ou descentrada ou opaca, não vai ter grande repercussão. Maiores aberrações vão ter maiores repercussões. Nós vamos sentir isso, vai ser clinicamente significante. E como eu disse, isso hoje nos interessa. Então, nos interessa a percepção do paciente frente aos fenômenos ópticos que acontecem sempre. E eu ouso dizer que eles vão continuar acontecendo até que a gente consiga reverter o processo natural de endurecimento do cristalino. E eu acho que isso vai demorar algum tempo. Quem não tem aberração, quem não tem
dispersão? Quem não tem difração? Criança. Então, em crianças, vocês veem visões muito boas. As crianças enxergam 20/10. Nós não enxergamos mais. Nós enxergamos 20/15, a maioria de nós enxerga 20/20, quase que alguns 20% enxergam 20/25, e isso é porque algum desses fatores está envolvido nos nossos olhos. Como eu falei, a periferia da córnea, ela é relativamente aberrada, vocês sabem disso. E a pupila tem uma função importante em neutralizar, em bloquear um pedaço de uma aberração importantíssima, fácil de entender e fundamental no nosso discurso, que se chama aberração esférica. Essa aberração é exatamente a diferença de curvatura da parte periférica de uma lente em relação à sua parte central. Nossa, Paulo, mas essa lente que você está apontando tem exatamente a mesma curvatura na periferia e no centro. Ela não tem aberração esférica? Contrário, ela tem muita aberração esférica. Então, lentes esféricas, e isso não é simples, mas precisa ser entendido, lentes esféricas produzem aberração esférica. Lentes que não produzem aberração esférica são lentes trabalhadas. Não são necessariamente lentes asféricas, quer dizer, não esféricas. A lente esférica tem aberração, fácil. Quem que não tem, então? Lentes trabalhadas especificamente. Como assim? Bom, essa lente aqui tem a periferia mais plana do que o centro. Ela produz menos aberração esférica do que essa que tem a periferia tão plana ou tão curva como o centro. Porque os raios que batem na periferia das lentes, por equação de lente, por característica de lente mesmo, eles têm um direcionamento diferente dos raios que passam pelo centro da lente. Então, sempre vai existir aberração se não existir um cuidado maior com esse tipo de lente, um cuidado na manufatura desse tipo de lente. Isso é relativamente importante. E a aberração esférica, ela causa, como a gente viu lá atrás, no caso de dispersão, uma imagem em cima da outra, ou seja, uma diminuição do contraste. E o paciente entende diminuição de contraste, ele não entende outra coisa. Para ele, visão ruim é visão com contraste ruim. Esse contraste pode ser tão ruim que ele não consegue nem identificar aonde acaba a letra. Olha só. E aí a letra E passa a ter um contraste péssimo e ele não sabe se é um E, se é tudo junto, se é um L, não sabe se é um B, porque o contraste é muito ruim. Se o contraste for ligeiramente ruim, ele pode falar que a visão não é tão boa, mas ele não vai perder linhas de visão, ele só vai ter uma perda qualitativa da visão. Mas, e eu vou pegar esse slide emprestado do Hermano Alves, que está aqui nos ouvindo, e já vou te fazer mais homenagem, doutor Hermano. Não existem fatos, apenas interpretações. Isso quem diz é um grandíssimo filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Isso quer dizer que eu vou levar vocês de volta, ou pela primeira vez, para o desconhecido que me interessa muito mais. Também pegando emprestado do Hermano, e aí o Hermano é um oftalmologista do Brasil, do Recife, que tem uma experiência enorme em cirurgia refrativa e que resolveu fazer PhD depois de velho. Graças a Deus que você resolveu fazer PhD depois de velho, Hermano, porque é um prazer você estar próximo, viu? E aí ele topou o desafio de não conversar sobre o que ele já sabia, mas sim ir atrás do que ele não sabia e do que nós não sabemos, que foi o aspecto emocional, o aspecto relacional, o aspecto psicológico dos pacientes submetidos à cirurgia refrativa. E aqui a gente tem algumas coisas que não tem matemática que explica,
que são os pacientes falando do processo de envelhecimento, e vocês lembram que eu falei de 55 a 70 anos, antes ou depois da cirurgia. Então, paciente falando, mudou tudo, eu fiquei bem comigo mesma. Eu achei maravilhoso, foi um maná dos céus. Os primeiros dias foram terríveis. Todas essas expressões, quem opera ouve o dia inteiro. E a gente não tem explicação na fisiologia óptica disso aqui. Isso não tem a ver com difração, com dispersão, nem com aberração. Isso tem a ver com pensamento. É mais complicado um pouco e é muito mais interessante. E a gente vai mergulhando nisso aqui e saindo um pouco disso aqui. Esse slide também vem adaptado, mas é do Hermano, e ele junta um aspecto que é um aspecto de pensamento importante em pacientes que estão naquela fase que a gente tinha falado, de endurecimento do cristalino, o lugar onde o tempo passa e os pacientes, nós ficamos muito bravos porque o tempo passou, que é o próprio entendimento do tempo. O tempo é a tese do Hermano. O Hermano está fazendo uma tese no tempo em cirurgias de hipermetropia e de presbiopia. E esse é um jeito que eu resolvi trazer para essa aula, para chamar a atenção que nós precisamos prestar atenção em outros aspectos que não são óbvios, que nós entendemos como seres humanos e que estão presentes nessas cirurgias que nós nos atrevemos a fazer. Então, se nós nos entendermos como existe isso na cabeça das pessoas, nós vamos entender o que as pessoas querem, por que elas estão felizes ou como deixá-las mais infelizes, que é o que nós não queremos. Voltando um pouco para o que a gente sabe. É sempre bom falar um pouco do que não sabe, mas quando as pessoas começam a viajar, o Lúcio está quase dormindo, a gente volta para o que sabe, né, Lúcio? Então, o que a gente sabe? A gente sabe bem que com o passar do tempo, o cristalino começa a ter mais aberração esférica. O cristalino começa a ser oticamente mais denso na sua parte central do que na parte periférica. E começa a produzir, sem catarata, mais aberração esférica. Já conversamos do que é aberração esférica. Já falamos que diminui o contraste. Já dissemos que é o que o paciente percebe. Já mostramos a figura que ele desenha. E agora a gente vai jogar isso para neuroadaptação e neuroresignação. Mas vamos chegando lá. Então, curva de aumento de aberração esférica de paciente. Não só a curva. Vocês podem ver isso. Então, reflexo vermelho ou na lâmpada ou na esquiascopia é muito frequente a gente enxergar o núcleo do cristalino com uma refringência diferente da periferia. Podemos ver isso na aberrometria, e aqui a gente tem uma aberrometria mostrando que a parte central tem uma velocidade de chegada da luz no CMOS, nos sensores do aberrômetro, diferente da parte periférica da lente. Então, na aberrometria, toda vez que o mapa de aberração de alta ordem não for homogêneo, perto do zero, significa que esse sistema óptico ele é mais aberrado. E no caso a gente sabe que isso é por causa de catarata. Como eu falei, eu acho interessante entender o cristalino e esse processo de envelhecimento como uma disfunção. E já vou chegar aí e falar por que eu estou indo nessa direção, mas queria que vocês me acompanhassem um pouco nisso. O que é disfunção? Muito bom. Disfunção é quando não há um funcionamento correto ou uma função se apresenta prejudicada. É um mau funcionamento de um órgão. Doença é um distúrbio da função de um órgão ou da psique, levando a sintomas e sinais específicos. Então, se nós formos por essa linha de raciocínio, a presbiopia, que é uma disfunção, porque o cristalino normal ele funciona, ou seja, ele se move frente a estímulos da zona. Nós temos uma doença. Então, a presbiopia, nesse sentido, é uma doença. Quando nós vamos tentar classificar essa doença e falar que o cristalino não é doente só quando ele é opaco,
nós nos deparamos com a ausência de um termo um pouco mais refinado e um pouco mais específico para isso. Em uma conversa com um grande amigo nosso, o Dr. Arley Bicas, uns 15, 20 anos atrás, ele me apresentou alguns termos interessantes que eu não tinha a mínima ideia do que eram. O primeiro deles é essa teleologia, que é o estudo especulativo de uma causa, ou a interpretação da finalidade e utilidade das estruturas nos seres vivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se nós tivermos uma disteleologia, significa que esse órgão que foi feito com a finalidade de acomodar e de se acomodar e de trazer o foco de perto para a retina, ele não funciona mais. Então seria um cristalino, Lúcio, disteleológico. Você achou que você tinha um termo muito ruim, falando que você tinha uma aberração. Agora o seu termo é pior ainda, que é uma disteologia. Mas, na essência, nós temos, então, uma disteleologia como sinônimo de um cristalino transparente, mas não funcional. Ah, Paulo, você está dizendo, então, que o cristalino pode ser retirado e agora ele é considerado doente, mesmo sem ter catarata? Eu não estou dizendo nada disso. Isso é uma segunda discussão. Eu estou dizendo que o cristalino pode ser disfuncional, mesmo transparente. E acho que é muito importante a gente saber isso. Assim como é muito importante nós sabermos que ele, disteleologicamente, causa baixo contraste. E é o baixo contraste aqui nessa figura, de propósito, ela toda em baixo contraste, que dá essa sensação que vocês estão tendo de, nossa, Paulo, essa figura está muito ruim. De novo, se existe uma curvatura diferente no centro e na periferia, o contraste é melhor. Se existe uma curvatura igual, o contraste é pior. Só para lembrar que esse é o princípio da aberração esférica que existe no cristalino mesmo transparente. Quando existe uma diminuição do contraste e que essa diminuição ela é medida, e nós medimos ela em ciclos por grau, mostrando diversas figuras e vendo qual é a percepção do paciente dessas figuras de barras em relação ao olho que tem maior ou menor contraste, a gente consegue dizer, ó, o paciente de 80 anos tem uma curva de sensibilidade ao contraste mais baixa do que o paciente de 20 anos, que tem uma curva de sensibilidade ao contraste mais alta. E aqui, mais uma vez, raios periféricos entrando na figura central e piorando o contraste do paciente. E estou fazendo questão de voltar e voltar e voltar ao conceito de contraste. Isso não é verdade e não é aplicado só em cirurgia intraocular. Isso é aplicado na córnea também. Então, nós trazemos a cirurgia de córnea para a ótica cirúrgica de um jeito muito tranquilo, porque a córnea tem exatamente a mesma característica do cristalino em relação à sua forma e à sua função como lente. Aqui a gente tem uma figura relativamente clássica do shape, da forma da córnea, da águia, do humano, um círculo, um laser e um sapo, mostrando que, conforme nós vamos para esse extremo da escala, onde a córnea central é mais curva do que a periférica, nós temos uma ótica melhor. Isso é o que acontece com aquela lente inicial daquela máquina Hasselblad que eu mostrei para vocês, que custa super caro, porque a lente é muito trabalhada. A parte periférica dessa lente ela é mais plana do que a parte central. E vocês veem a semelhança disso com isso aqui? Então, isso é o que nós tentamos fazer com as cirurgias, por exemplo, personalizadas, onde nós mexemos com todos os fatores de ajuste, de aberração e de curvatura corneana. Nós tentamos ter uma lente melhor do que um laser com efeito típico convencional no passado, que hoje nós quase não usamos, que faz a córnea ficar muito mais plana no centro e mais curva na periferia, causando aberração, que causa
baixo contraste. De novo, e agora aplicado em paciente específico, que se chama Paulo Shor. Esse sou eu. Então, esse paciente aqui, ele tinha essa dioptria, tinha essa refração, um pouco de miopia, um pouco de astigmatismo relativamente oblíquo, e ele foi operado. E tendo sido operado, e hoje isso aqui é relativamente superestimado, ele ficou com esse mapa de aberração de alta ordem, que é muito parecido com esse. Então, não mexeu muito na minha aberração a cirurgia de laser que foi feita. Por quê? Exatamente porque se manteve uma forma relativamente prolada da minha córnea. Senão, nós teríamos um efeito oposto, nós teríamos um efeito de piora, como é esse paciente aqui, de indução de aberração em uma córnea. De novo, isso aqui, mapa de aberração de alta ordem, heterogêneo, é o inverso daquele que nós mostramos naquela catarata de alguns slides atrás, mas ele tem o mesmo efeito, que é uma refração diferente no centro e periferia. E nós temos, então, uma baixa divisão por conta da diminuição do contraste. Por que eu falei que eu não estou dizendo que nós podemos agora operar todos os pacientes intraocularmente depois dos 55 anos, quando eles começam a ter quase todos uma aberração secundária à alteração do cristalino que causa baixo contraste? Porque nós temos um maior risco de descolamento de retina nesses pacientes. Então, pacientes que têm mais do que 55 anos e são míopes, homens, têm um risco de até, vamos ver se está escrito aqui, 20 vezes mais chance de descolamento do que a população não operada. Isso é muito grande? Isso é relativamente grande. Nós precisamos estar tranquilos para correr esse risco. Ah, mas pacientes mais idosos não têm esse risco também? Tem. Só que esse risco, primeiro, ele é cumulativo. Então, se eu operar um paciente com 20 anos ou 30 anos, ele vai viver muito mais. E o risco vai se acumular. Segundo, o paciente com 70 anos, além de viver menos, ou seja, o risco acumulativo é menor, ele não tem opção. Então, o custo-benefício, o risco-benefício, para ele é muito favorável. Por maior que seja o risco, o benefício é enorme. E no jovem, o risco é o mesmo e o benefício não é tão grande. Então, a indicação de cirurgia de catarata, mesmo que o paciente tenha uma disteleologia do cristalino, ele é dependente de outras coisas além da disteleologia. Por exemplo, da chance do descolamento de retina. Então, com isso, eu fecho o parênteses de que não, eu não estou mudando a cabeça das pessoas, nem o conceito, nem fazendo uma propaganda ou querendo operar pacientes a qualquer custo. Não, existe o bom senso e os dados factuais que eles descolam mais retina. Isso dito, nós passamos para o que nos interessa. E aqui os slides do Hermano continuam, dizendo que aqueles pacientes que nós estávamos conversando, eles não têm só aquilo que a gente sabe, eles não têm só risco aumentado de descolamento de retina, eles não são só disteleológicos e têm diminuição de contraste, mas eles têm vários arquétipos de meia-idade. Aqui, dizendo que a presbiopia, ela não aparece antes, e aí eu mudei aqui, viu, irmão? Você tinha 30, eu botei 40 anos. Ele tem e traz junto consigo movimentos corporais típicos, vocês lembram? Coloca para longe as coisas. Ele é associado à velhice, mas também à sabedoria, mas à deficiência e à dependência. E ele parece ser alguma coisa relacionada à última fase da vida da gente. E aqui, olha que bonito. Nessa fase, nós abandonamos aquele arquétipo de que nós somos heróis, que é muito comum na adolescência. Pode tudo, super-homem, pula do penhasco. Ele começa a dizer
do início do fim. Mas, por outro lado, traz o sentimento de renascimento. Bom, talvez ainda dê tempo de fazer alguma coisa. E a estética é algo que volta a ter um papel central em toda essa equação. É uma estética que sempre está presente, em algum momento ela volta a fazer parte do nosso pensamento. São pacientes que, em geral, já têm filhos mais velhos, e aí começa a ter aquela síndrome do lar vazio ou do ninho vazio. Também são pacientes que trocam ou de parceiros ou recasam de novo, ou o parceiro falece, então tem um abandono de parceiro, ou o parceiro, dos cônjuges se separa e não casa de novo. Isso traz sempre uma deficiência importante e um pensamento mais negativo. Então eu estou juntando alguns aspectos que são presentes nessa época de vida, aonde nós vamos intencionalmente botar o dedo na ferida desses pacientes, que tem, na visão, alguma coisa muito importante. Como que o nosso cérebro responde a isso? E isso é neurociência. E eu sempre advoguei que o departamento de oftalmologia se juntasse à disciplina de neurociência. Eu acho que nós somos muito neurocientistas. Por mais que nós briguemos para ser menos, mesmo porque neurociência não dá dinheiro, né? Então, não dá para fazer cirurgia de neurociência. Então, eu acho que a nossa briga ela é correta. A gente tem que continuar operando, tratando, dando óculos, resolvendo o problema. A neurociência, ela mais explica do que resolve, né, irmão? É igual neurologia. Então, acho que a gente tem que saber de neurociência, mas continuar resolvendo o problema dos pacientes. Mas o que a neurociência mostra? Mostra que o processo de neuroadaptação ele é bastante específico e bastante diferente do que a gente achava que era. Então, ele tem uma explicação. E aqui são ressonâncias magnéticas funcionais de pacientes com lente intraocular que receberam flash de luz ou pacientes controle. E a ressonância magnética funcional mostra aonde que esses pacientes tiveram ativado o seu cérebro com esse estímulo. Pacientes do grupo controle têm, como esperado, uma ativação do lobo parietal, aqui atrás, na cabeça dos pacientes, que é exatamente onde fica a área da visão. Tá tudo bem. Mas e os outros? Os outros não. Olha que loucura. Esses pacientes não tiveram o lobo parietal estimulado quando eles viram luz depois das lentes multifocais. Esquisito, né? Será que esses pacientes têm, então, um outro circuito funcionando para dar conta desse monte de aberrações que nós, de propósito, colocamos na cabeça deles? E isso acontece aonde? Em todas as lentes, nas cirurgias, nas multifocalidades e em outras coisas também. Nós não mexemos só com o aspecto óptico. Nós mexemos com a estética, nós mexemos no paciente no momento que ele está se separando, no momento onde o tempo dele foi condensado ou foi espaçado. Vocês todos estão vivendo o tempo da pandemia, e a Hermano tem um artigo excelente sobre tempo na pandemia, quando o tempo parece que não para. Antes da live começar, eu estava reclamando muito, e eu tenho um artigo sobre isso, que vai sair daqui a pouco, sobre a queda dos muros. Então, nosso muro temporal acabou. A gente faz live na hora da janta. Então, eu estou sentado aqui na mesa de jantar e a minha família saiu para comer um sanduíche fora. E eu estou trabalhando também no lugar onde eu janto. Então, todas essas mudanças comportamentais são mudanças que acontecem durante a cirurgia, antes, quando ele vem procurar, e depois. E nós devemos estar muitíssimo atentos a todas elas. O Hermano chama atenção, e eu quero também chamar atenção para vocês, de uma estrutura cerebral que pode estar muito implicada nisso tudo. E a gente começa a ficar mais feliz porque a gente começa a enxergar alguma coisa que explica um pouco dos nossos comportamentos e talvez sentimentos. E essa estrutura se chama ínsula anterior. Como é que isso chegou até aqui
e como é que isso chegou na mão do Hermano. Ele achou esse artigo daqui, que diz que na indução de monovisão, essa ondinha daqui, ó, Pzinho, P1, ela está mais profunda do que nessa daqui. Pacientes, então, com monovisão, têm uma ativação dessa região cerebral maior do que pacientes que não têm monovisão. É essa regiãozinha daqui, ó. Então, teoricamente, essa tal dessa ínsula, ela é parte do processamento cortical mais profundo e superior, que ela tende a anular os efeitos que são complicados de serem anulados da ótica que nós colocamos dentro do olho do paciente. Será que isso também não explica quando os pacientes param de enxergar mosca volante? Será que esse não é exatamente o processo de neuroadaptação ou neuroresignação que a gente está falando? E aqui algumas outras frases dos pacientes do Hermano. Então, faça a cirurgia, faça porque você não vai se arrepender. Só traz benefício. E o outro fala, eu diria para pensar 2 vezes e explicaria mais ou menos o que aconteceu comigo. Todos esses sentimentos são pedaços que nós escutamos muito mais do que esse ou esse. Tradução. Nós ouvimos, mas nós, em geral, registramos menos esses sentimentos, até porque nós não sabemos de onde eles vêm, para onde eles vão, mas a gente precisaria estar mais atento a eles e ter mais contato com isso. Isso talvez fizesse com que nós entendêssemos profundamente essa figura daqui e essas 2 frases. E eu proponho que a gente comece a fazer a transição do entrar em harmonia com o ambiente se ajustando e experienciar uma situação sem intenção de mudar. E tentar chegar nesse espaço onde não só nós, como seres humanos superiores, que bom, nós não queremos mudar os outros, nós queremos entender os outros, mas também a nossa cirurgia tenha esse princípio de que nós queremos que o paciente não queira mudar aquela coisa para se adaptar, mas sim se adaptar simplesmente, se resignar, estar feliz com aquela situação com a qual ele ficou depois da cirurgia da gente. Era mais ou menos isso, Lúcio e Vicente, e eu agradeço muito o convite de vocês e espero que vocês tenham entendido 1/3 do que eu falei pelo portunhol, na verdade português despacito, mas eu acho que nós podemos abrir para perguntas e traduzir ou em inglês ou em espanhol, ou o Lúcio ajuda mais ou menos o que eu quis dizer. Muito obrigado. Perfecto. George, primero, muchas gracias. La verdad, ha sido irte desde el cerebro hasta la córnea. Así que ha sido muy bueno. Desde el cerebro hasta la córnea. Exatamente. Sí, sí. Y o sea, podemos abrir un poco ahí quizás la discusión, ¿sí? Y los que quieran, por favor, escribir alguna pregunta en el chat. Yo hago la traducción y vamos a aprovecharlo a Paulo, ¿sí? Entonces, entendemos el riesgo de desprendimiento de retina en pacientes jóvenes, ¿sí? Para hacer cirugía de catarata, ¿ya? Entonces, mi pregunta sería, si yo hiciera un láser a todos con un tratamiento lo más prolato posible, ¿sí? ¿Podría mejorar esa calidad visual de esos pacientes? Antes da cirurgia, você diz? Sí, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Ótimo. Essa é uma grande pergunta que empurra os cirurgiões refrativos para longe, cirurgiões refrativos de modo geral, para longe da córnea. E essa eu tenho a impressão que foi uma das intenções da fala do George Warren I, quando ele veio ao Brasil há 30 anos atrás, e ele falava que o futuro da cirurgia refrativa
eram as lentes. Muito pelo que você está falando. Porque quando a gente mexe na córnea, a lente cristalino continua mudando. Então não adianta muito corrigir a córnea e fazer uma forma maravilhosa quando a lente par dela, o parzinho, começa a ficar deformada. Porque essa deformação que nós fizemos para construir a lente perfeita, ela só serve se essa lente perfeita for retirada do olho. Aí ela é uma lente perfeita, mas no olho, no sistema visual, essa lente começa a não ter mais a função perfeita quando o cristalino for imperfeito. Se nós formos mudar a lente intraocular e a lente corneana, uma em relação à outra, como uma cirurgia de bioptics melhorado ou bioptics otimizado, eu acho que essa pode ser uma boa técnica. O problema é que a gente não gosta muito de ficar operando e depois operando de novo, e mais uma vez, e mais uma vez. Mas seria muito interessante lançar a mão da segunda lente para ajustar o sistema óptico até da primeira. Nós fazemos pouco isso, né? A gente gosta, e aí é interessante pensar que a nossa pretensão de fazer só uma cirurgia para a vida inteira talvez não seja o melhor pensamento, porque pode ter coisas que modificam. E na hipermetropia, Hermano fala muito isso, eu falo muito isso também. Em geral, e você com certeza faz a mesma coisa, nós prometemos 10 anos, no máximo, de eficácia dessa cirurgia. Depois ela vai mudar, tanto porque a córnea muda, como porque o cristalino muda, não importa. Mas eu acho que a gente devia ser um pouco mais agressivo em relação a pequenas customizações. Não deveríamos vender, oferecer, entregar um procedimento só. Deveríamos entregar um pacote durante a vida do paciente. Então, o ginecologista faz isso muito bem. Minha esposa é ginecologista e ela sabe que a paciente vai ficar com ela a vida inteira. Ela vai fazer várias cirurgias na paciente e as pacientes sabem disso. Nós deveríamos ter mais esse conceito de longevidade do paciente, tratando ele em diversos períodos da vida dele. Mesmo porque, mais para frente, a gente vai fazer injeção de anti-VEGF na degeneração macular dele também. E é muito ruim ficar mandando o paciente de um lado para o outro. Interessante seria nós termos todo o histórico do paciente e dar conta de tudo isso. Pregunta, cuando hacíamos las ablaciones de láser antiguas con mucha corrección, producíamos aberración esférica, ¿cierto? Sí. Pero esa aberración esférica ayuda a tener un poco de profundidad de foco. Muito. Tener un poco de o la sensibilidad al contraste en el tiempo. Cortou um pedacinho do que você falou para mim, Lúcio. Sí. Sí. ¿Qué sería más los 40? Dejar un poco de aberración esférica para poder tener un poco de visión cercana, ¿sí? O hacer todo una corrección asférica, predominar totalmente lejos para una mejor sensibilidad al contraste. ¿Qué crees tú? A un paciente cerca a 40 años. Lúcio, essa pergunta vale $1 milhão. E o que hoje muita gente faz, o Hermano, por exemplo, faz também, é produzir alguma aberração. Então, alguma aberração aparentemente é bom. A minha dificuldade é saber quanto é bom. E aí, se eu não sei se 0,6 é bom, se 0,9 é bom, se 0 é bom, mas o consenso é que alguma aberração interessa. Ou seja, que nós somos capazes
de resignar-nos, de fazer uma correção cerebral, talvez usando a tal da ínsula, para nos livrar do ruim do contraste baixo, mas nos beneficiar dessa multifocalidade. Então, a dificuldade é saber quanto. Eu acho que é bom, não tenho dúvida de que funciona. E hoje em dia, eu, com 55 anos, adoraria ter um pouco mais de aberração do que eu tenho. Então, eu tenho um olho, esse olho que eu mostrei operado, esse aqui, ele não tem aberração quase nenhuma. Ele enxerga para longe muito bem. Para perto, ele é um horror. O outro olho, e ainda bem que eu não operei, ele tem aquela mesma metropia. Então, eu sou astigmata aqui. E o astigmatismo desse olho, de 1,75, ele não me atrapalha muito para longe e me resolve bastante bem para perto. Se eu acho que a gente deveria fazer isso em todos os pacientes, não, porque isso é bom para mim. Eu não tenho ideia se eu colocar isso no seu olho, você vai ter uma resignação suficiente para topar, para ficar feliz com isso. Eu acho que você vai ficar bravo, muito bravo. Então, é uma dificuldade grande saber o que para você vai funcionar. E a gente acaba tendo muita experiência, né? No fim, cirurgia refrativa, eu acho que é muito mais ouvir o que o paciente fala do que ler muita coisa matemática. A leitura é importante, mas você ter alguém que operou bastante e ouviu muito pós-operatório e faz relatos do que aconteceu, isso é muito útil, porque é uma sensação. Então, eu estava perguntando para o Jonathan Lake, nosso amigo, qual foi o resultado deles com a lente de foco estendido nova da Johnson. E aí ele falou, os pacientes parecem que estão bem. Eu perguntava se o foco não é muito próximo. Desculpa, não é muito distante, né? E não ficou agora muito próximo. Ele falou, não, parece que eles enxergam J1 a 25 centímetros, mas eu vou te dizer no pós-operatório de um mês. Então, estou esperando. Depois você me diz também como é que esses pacientes enxergam. Eu não quero saber quanto, eu quero saber como eles enxergam. Quanto eu sei, quero saber como. ¿Cómo? Pablo, una pregunta. ¿Qué tanto influencia, o sea, hacer una influencia para tu selección de lentes cuando vas a colocar un lente intraocular? Un paciente, ya sabemos que hay diferentes lentes, diferentes casas comerciales con diferente tipo de aberración de lente. ¿Qué tanto te fijas tú en eso o influencia tu selección de lente? Vicente, para ser muito sincero, não me influencia nada. Ok. Eu boto a mesma lente em todo mundo. A única diferença que eu faço é se o paciente tiver uma doença importante no olho. Então, ceratocone, eu prefiro uma lente esférica. Paciente com pós-miopia, eu prefiro uma lente asférica. Então, em casos extremos, eu mudo as lentes. E nesses casos extremos, de verdade, a minha tendência é não colocar lente multifocal. É tentar ir para uma solução que eu tenha alguma confiança da previsibilidade do resultado. Lentes multifocais hoje, para mim, qualquer lente trifocal funciona. Eu não vejo diferença importante de verdade em nenhuma delas. A lente de profundidade de foco estendido, Symfony, ainda é um mistério o que essa nova Symfony vai fazer. A anterior, a gente tinha que colocar uma lente plana num olho e menos 0,75 no outro. Não é o ideal, não me agradava isso. Isso era uma monovisão de algum jeito um pouco melhorada. Mas eu não tenho uma grande fórmula para escolher. É a lente que tem 0,25 de asfericidade em pacientes que são homens, que têm braço longo. Não tenho essa pretensão de ter uma fórmula tão personalizada para cada paciente. A gente pensa um pouco no tamanho dos pacientes, pensa um pouco em relação a onde eles vão querer enxergar, né? Isso seria interessante. Fizemos alguns experimentos com uma câmera fixada no paciente antes da cirurgia para
entender um pouco quais eram as distâncias que ele usava em cada condição de luminosidade, para ver isso, se isso faria diferença na escolha da lente. Mas também não conseguimos chegar numa conclusão porque não fizemos isso com um número grande de pacientes. Mas esse eu acho que seria um estudo interessante. Personalizar a lente baseado no comportamento visual de cada paciente, tradução, distância que ele enxerga as coisas e luminosidade em cada distância. Aí você pode falar, não, esse paciente precisa ter uma lente que tenha uma quantidade de luz 80% numa distância de 50 centímetros, porque o tempo dele ele é muito gasto a 50 centímetros. Talvez um dia a gente consiga chegar nisso, uma distribuição de energia luminosa personalizada. Aí vale a pena fazer monitorar o paciente ao longo do dia para ver quanta luz ele usa em cada situação. Tem umas perguntas aqui, Vicente. Quer que a gente converse sobre elas? Mira, sí. Diga, Lúcio. Sí, el doctor Justo Marota, de Argentina, ¿sí? Heriberto, ¿a qué edad promedio tú indicarías una cirugía de cristalino facorrefractiva? Desde el punto de vista de neuroadaptación, ¿qué edad promedio? ¿Alguna edad? Não, eu não acho que tem a ver com idade. Eu acho que tem a ver com a conversa que nós vamos ter com o paciente antes. Eu acho que tem a ver com quanto o paciente está desviado do que ele era antes e do que ele quer ser depois. Então, tem pacientes que com 40 anos já tem uma queixa infernal de presbiopia. Esses pacientes são aqueles que falam, eu dou qualquer coisa para você me operar. Claro que isso tem que ser ouvido e lido com aquele slide do aumento do descolamento de retina. Então, vamos deixar bem claro, correndo o risco da retina descolar e de vocês serem processados por causa disso, porque não tem nenhuma legislação no Brasil que diga que a cirurgia de cristalino transparente ela é legalizada. Então, a gente faz isso em pacientes que não têm catarata por conta e risco. Eu aconselho no Brasil não fazer, mas digamos que não existisse nada disso, acho que o paciente tem que ter um incômodo muito grande como ele está e saber o que vai acontecer depois. Com mais do que 55 anos, em geral, esse incômodo começa a aparecer. Os pacientes que têm alguma alteração na forma do cristalino não estão mais tão felizes com a correção do óculos que eles tinham antes. Então, esse tipo de paciente começa a ter um benefício grande da troca desse cristalino. Eu acho que tudo depende de qual é o nível de incômodo do paciente e o que você vai conseguir dar para ele, mais do que qual é a idade específica. Eu acho que menos do que 55 anos me parece ser um número muito precoce para pensar em cirurgia com cristalino não tão opaco, vamos dizer assim, com cataratas incipientes. Okay. Aquí hay una pregunta, si existen terapias para mejorar la neuroadaptación. Tem terapias para tudo, mas nós não acreditamos que elas funcionem tão bem. Então, as terapias que existem para mexer em comportamento, em geral, são terapias que funcionam para um estímulo específico. Como que isso pode também ser entendido? Existem testes para melhorar a percepção de contraste. Nós vamos treinando a pessoa a enxergar cada vez contraste menor na tela do computador. E a pessoa vai enxergando cada vez melhor contrastes menores. A pergunta é, será que na vida real isso se mantém? E parece que não. Parece que isso funciona muito bem na tela do computador. Então, se você treina no computador,
no computador funciona. Saiu do computador, não funciona mais. Es decir, Paulo, no es que la persona mejora un poco la sensibilidad al contraste perdida por la cirugía, por el lente. Lo que está viendo es aprendiendo a adaptarse a una sensibilidad menor. Bien. Exatamente. Bien. Naquele setting específico. ¿No? Perfecto. Mira, luego Juan Guillermo Ortega de Colombia, ¿sí? Justo estábamos conversando también y me decía, por ejemplo, sí, que el tiempo, ¿no? Aquí me dice él, mira, el tiempo hace que estos pacientes tengan menos quejas y mejor visión, ¿sí? Pero esa es la resignación. Parece que sim. Tanto que aquele slide da ressonância magnética que o Hermano traz de um paper, mostra que depois de algum tempo volta a ser a parte occipital a responsável pela visão na hora que você coloca estímulo. Então, não é uma coisa que fica o tempo todo. Parece que existe uma atividade dessa ínsula para fazer com que o sistema se reajuste. Reajustou, ela volta à região original, porque é também um gasto energético enorme na hora que você desvia o fluxo de informação para regiões centrais que estão preocupadas com outra coisa. Então, não acho, e aí é palpite, que se mantenha isso por algum tempo. Mas você tem razão, isso é completamente passado. É um calibrador, vai calibrar. Ok, la neuroadaptación, César Bernilla, alumno tuyo, mira. Oi, César, eu estou vendo você aí. ¿La neuroadaptación mejora o empeora con la edad? Ótima pergunta. A resposta mais, como é que é o nome disso? Mais medular. A primeira resposta seria: velho não aprende, né? Velho não muda. Velho é mais difícil de se resignar. Eu não acho que tenha diferença nenhuma. De verdade, eu acho que só depende da quantidade de malefício que a pessoa tenha. A gente vê exatamente isso em cirurgia de catarata. Quando opera catarata com paciente de 40 anos, o paciente pode ter a pior catarata do planeta. Você opera, ele vai se queixar por décadas. Ele não fica feliz. O paciente de 40 anos que tem uma catarata adquirida, congênita não, mas a catarata adquirida, operou, no dia seguinte ele vai falar que está péssimo. E vai ficar assim por anos. Então ele não tem resignação nenhuma. E o paciente de 70, você opera no dia seguinte, mesmo os que têm pouca catarata, estão muito felizes. Talvez porque eles estejam submetidos a um regime de comprometimento, eles estão mais comprometidos do que os de 40 lembram que eles estavam. Porque o de 40 lembra que há 3 anos ele enxergava bem. E o de 70, há 20 anos ele vai piorando a visão. Então ele se adaptou e agora você tira a catarata, ele fica feliz. O outro tira a catarata, ele fala, peraí, mas agora que eu não enxergo para perto, há 2 anos eu enxergava, você piorou a minha vida. Então acho que não tem isso aí. Otra pregunta, Pablo. Un paciente métrope, ¿sí? Que está buscando una cirugía láser, ¿ya? Y haces un test de monovisión, ¿sí? Usualmente indican dejar un lente de contacto para simulación, ¿sí? Unas 2 semanas. ¿Tú haces algo diferente en esos pacientes? Não, e eu vou ser sincero para você também, Lúcio. Cada vez faço menos teste de monovisão, cada vez uso menos lente de contato. Não é certo, eu devia usar mais, mas eu acho que a gente fica meio preguiçoso, sabe? A gente fica meio, talvez um pouco sábio e muito preguiçoso.
e um pouco sábio porque parece que a gente já viu esse filme. Então, quando o paciente chega, você lembra de você já operou 10 pacientes parecidos com aquele, e os 10 foram bem. Então, para que você vai fazer de novo se você já sabe o resultado? Então, é uma preguiça, mas minha tendência é fazer menos. A minha tendência é testar menos a dominância. E isso, eu acho que existe uma troca de dominância relativamente fácil. Não acho que é tão difícil assim. Mas eu acho que todo mundo deve fazer. Então, eu não faço, mas eu acho que você tem que fazer. Mais ou menos isso. Está bien, está bien. Acho que é importante. Dicen, ¿qué papel es importante realmente en las aberraciones en la adaptación? O sea, ¿qué papel juega realmente la aberración en la adaptación? ¿Por qué pacientes con queratocono post-trasplante suelen adaptarse rápido y bien a comparación de otros? Eu acho, isso é chute, que é porque era tão ruim a vida deles que qualquer coisa resolve. E eu acho que é por isso também que os pacientes que estão quase bons têm uma exigência tão grande. Porque o paciente que, de novo, com 40 anos, teve catarata há 3 anos atrás, ele acha que ele é ele mesmo com 37 anos. Ou seja, ele está ótimo, ele é muito bom, ele vai voltar exatamente ao que ele era. Só que não. Então, ele não experimentou a desgraça. Ele não está desgraçado, ele está bem. Você tirar alguém que está bem para ficar melhor é muito mais difícil, claro, do que tirar alguém na desgraça para ficar melhor. Então, essa diferença que é o que explica essa história da adaptação para quem tem ceratocone. Quem tem ceratocone gosta até de anel, né? Que a gente sabe que anel é legal, mas não é uma maravilha, né? Anel quebra o galho. Sí. Ya, mira, Pedro Sarracarbaza, ¿sí? Dice, Paulo, hola, dice, sabemos de las neuroplasticidades del cerebro y a posibilidades de mudar circuitos cerebrales. ¿Podemos simular aberraciones de multifocales antes de adaptarlas? Podemos, existem alguns trabalhos nesse sentido. O Hermano está falando do Gatinel, o Pablo Artal também fez alguns aparelhos para isso, mas alguns problemas, né? Primeiro, essa simulação, assim como paciente que vai no nosso consultório e nós indicamos lente de contato, quando o paciente tem uma indicação qualquer de monovisão ou de lente de contato multifocal, é muito difícil falar qual é a estratégia que o paciente vai preferir. A gente, em geral, fala, vai na ótica, compra a lente e testa, né? Vai ver para você o que é melhor. Eu tenho dificuldade de saber quem fica melhor com monovisão e quem fica melhor com multifocal, porque tem muitos outros fatores envolvidos nisso que nós não conseguimos medir no consultório, numa situação artificial. Eu acho que é a mesma coisa, esses simuladores de aberração. Eles serviram muito bem para mostrar, por exemplo, a adaptação de pacientes de ceratocone frente a aberrações grandes de córnea. Para pesquisa e para mostrar, funcionou. Para prever qual a lente que o paciente vai querer, primeiro ele tem catarata. Então, o que você vai fazer já não é mais uma coisa tão pura assim. Segundo, é uma situação completamente artificial. E achar que isso vai ser traduzido para a vida real é difícil. A minha impressão é que funciona porque ia funcionar de qualquer jeito. Então, os pacientes que estão bem com lentes multifocais, com lentes trifocais, são pacientes que vão ficar bem com lente trifocal. Tem pouquíssimos pacientes, eu não sei quantos vocês têm, eu tenho pouquíssimos pacientes que estão mal com lente trifocal. Pacientes que ficam mal com lente trifocal são pacientes que têm grau residual. Os outros estão bem. Muito difícil alguém que seja plano ou perto do plano com uma trifocal reclamando, mesmo os jovens. Então, eu não acreditava em nada disso. Pela teoria que eu mostrei para vocês no começo, teoricamente,
essas lentes seriam péssimas. Elas iriam diminuir o contraste tanto que o paciente iria falar que ele não vai gostar. E esses eram os primeiros relatos. Isso mudou muito, talvez tenha mudado muito, porque a gente começou a colocar a lente e ouvir o que o paciente fala. Talvez um pouco pelas lentes terem melhorado, mas hoje eu vejo muito pouca queixa dessa baixa de contraste. Eu acho que clinicamente é quase que insignificante em quase todas as lentes trifocais. As bifocais eu ainda acho que é um pouco complicado, elas têm resultados piores do que as trifocais. Mas as trifocais eu vejo pouca queixa. Paulo, aproveitando de eso, en pacientes con ametropía post-trifocal, ¿sí? Ópticamente, para você, ¿qué es mejor? ¿Super PRK o LASIK? Eu vou te dizer PRK, mas se você perguntar por quê, difícil eu te justificar. Okay. Por causa da lentícula, talvez, por conta da lentícula um pouco mais desplazada, mas não acho que seja uma diferença significativa. Eu não acho errado fazer LASIK de jeito nenhum, e já fiz e funciona também. Tá. Richard Rottenbach dice, Dan Reisen sugiere con el presbión inducir aberración esférica en el ojo dominante y una miopía leve en el ojo no dominante como solución para presbicia. Y si el paciente requiriera cirugía de catarata después, colocaría monofocales asféricos. ¿Qué opinas? ¿Qué achas? Isso é uma aberração esférica na córnea, né? E depois... Sim, o presbion, o laser da MELT, sim, da SAIS, faz isso. ¿sí? Isso. Que ele faz essa indução de aberração. E depois lentes monofocales, asféricos. Isso. É aquilo que a gente estava falando de bioptics, não era, Lúcio? De fazer... Sim, mas neste caso, ele induz uma córnea multifocal. E quizás aproveitando isso, você gostas de córnea multifocal? Laser multifocalidade para córnea? Não? Não, eu não gosto, mas eu cada vez ouço mais quem gosta. E pequenas multifocalidades, eu acho que são muito diferentes hoje de grandes multifocalidades. Então, eu pelo menos tenho na minha cabeça as multifocalidades que o laser japonês, como o Nidek, que o Nidek fazia antes, que o Portelinha mostrava para a gente, você também teve um pouco de experiência, e que aí a gente tinha uma imprevisibilidade grande, porque fazia um cone mesmo, né? Era uma multifocalidade muito grande. Hoje, as multifocalidades, é isso que o Richard escreveu, são pequenas multifocalidades. E essas pequenas multifocalidades, eu acho que elas tomam o lugar desses pequenos astigmatismos, por exemplo. Então, 0,75 de astigmatismo depois da cirurgia é bom ou é ruim? Eu acho que é bom. 2 é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim. Então, esses pequenos temperos, eu acho que são bons, mas eu acho que são exatamente igual tempero de restaurante. Okay. É alguma coisa que não muda o sabor da comida, mas muda o sotaque, sensação. Muda o cheiro do restaurante. Ok. Hermano justo estaba escribiendo ahí, ¿sí? Lo que propuso o Gatinel, ¿sí? O que él utiliza eso o laser da Alcon, ¿eh? Que era o Wavelight, ¿sí? Induce más prolacidad, ¿cierto? O sea, induce una aberración esférica, ¿sí? Sí. Cierto. En proporción, una aberración esférica, ¿cuánto puede dar o cuánto puede mejorar para poder, vamos a poner una pequeña visión cercana?
Si podías traducir en dioptría, ¿cuánto? Hermano, você não quer falar? Eu acho que o Hermano podia falar, já que ele está aqui, é uma boa. Hola. O Gatinel, ele tem um raciocínio diferente. A ver. O que é que ele faz? O olho dominante, ele tenta manter a mesma asfericidade que o paciente já tinha. Ele mantém a asfericidade de alvo. No olho que ele quer botar para perto, a visão de perto ele vai dar pela córnea central, pelo encurvamento da córnea central. A aberração esférica que ele induz, que é negativa, é para melhorar a visão de longe, não a de perto. Então, ele faz um aplanamento rápido para a periferia e usa a aberração para melhorar a visão de longe. Então, a dioptria que você vai ter para perto é o quanto você vai encurvar no centro da pupila. É diferente de usar a aberração esférica para dar a visão de perto. Não, ele usa a aberração esférica para melhorar a visão de longe. Eu já tenho alguns pacientes operados, funciona bem. E aí ele não é traduzível para dioptria? Não, exato. Não. Seria micra, né? Seria micra de aberração. E eu acho que é 0,6, né, que você estava falando? Não, a aberração esférica normal é mais 0,1. Ele calculou que tem que ficar menos 0,3 para melhorar a visão de longe. Se você transformar isso na asfericidade no Q, você vai ter um delta de menos 0,6. Por exemplo, o paciente tinha menos 0,27, que é o mais ou menos normal, você bota lá como alvo menos 0,8. Então, você tem a mudança do perfil de ablação na hora. E lembrar, Lúcio, eu acho que é interessante, esse 0,3 provavelmente não foi sem querer, porque 0,32 era o limite de córneas altamente aberradas. Então, ele está dentro da zona de conforto, sabendo que você, olha, eu vou fazer uma córnea que é aberrada, mas não é muito. Então, é um pouco daquela história que a gente falou, de que 0,75 de astigmatismo é bom, 2,5 não é bom. Acho que a gente está num limite de segurança. E com essa técnica dele, Paulo, ele induz uma miopia maior. Ele propõe uma ação maior, 2 e pouco, 2,5. Você falou. Aí, com esse aplanamento, você não piora tanto a de longe. Porque ele sai um pouco. O Dinho está perguntando aqui coisa, Lúcio. A gente vai responder coisa do Dinho? Vamos ver se ele está aqui ainda. Vamos? Onde está Dino? Está aí, ó, Eduardo Vilaça. Ele é bonzinho, eu acho. Vamos responder as coisas dele. Ele está perguntando se o OPD scan para fazer cálculo de lente é interessante. Certo, seu Dinho? Joia. Eu acho que é bem interessante. Eu acho que o OPD scan é uma ferramenta interessante porque ele acaba fazendo a refração intraocular e ele separa quais são os dióptros, lente cristaliniana e lente corneana, e ele permite essa simulação que a gente tem para diversas situações. Mas ele é uma ferramenta para chegar nisso que vocês estavam falando, né? Para saber qual é a quantidade de aberração que a gente quer. É isso que você queria saber, Dinho? É isso aí. Eu queria saber, você usa isso no dia a dia, Paulo, essa ferramenta? Não usa, né? Eu não uso. Eu uso o OPD mais para se der algum rolo qualquer, entender o que aconteceu. Isso, tá certo, tudo bem. É porque, da mesma maneira, a gente está acostumado com uma única lente em geral e acaba não usando muito. Eu tô nessa, Dinho. É bem isso aí. Obrigado, Paulo. Abraço. Agora, o OPD acho uma ferramenta boa, sabes? Nós utilizamos também, inclusive até para alinhamento de lentes tóricos, e faz um match com a topografia muito bem feita. O sea, gusto de esa. Eu também. Bueno, acá Ciro Bianchi, ¿sí? Nos clarifica algo que creo que es importante, que el Presbyon no es multifocalidad, ¿sí? El Presbymax sí, ¿ya? Pero que Presbyon es inducción de una aberración en el ojo no dominante, sí, tanto en el ojo dominante como no dominante. Eso es importante entonces aclarar. Gracias, Bianchi. Legal. ¿Ya? Legal. Entonces, ya, buenísimo. Pablo, una de las últimas preguntas. Toda esta gente que pregunta y está aquí, no es solamente porque les caes bien, ¿ok? Porque eres gente boa, no.
es porque les gusta justamente esta parte de óptica quirúrgica y óptica finalmente. ¿Tú qué recomendarías si alguien quisiera profundizar en esto? ¿Algún curso que te sirvió a ti? ¿Algunos libros? ¿Alguna página web que tú la hayas seguido? ¿Y qué recomendarías? Eu tenho muita dificuldade de aprender sozinho. Eu não consigo aprender sozinho, eu não consigo pensar sozinho, eu não consigo fazer nada sozinho. Então, eu preciso discutir com alguém. E aí a discussão, hoje em dia, ela funciona muito bem com o pessoal que está fazendo pós-graduação, com os outros professores, com você. Eu acho que tem que ter conexão. Então, fazer via qualquer dessas ferramentas aí sociais, LinkedIn, qualquer meio, fazer parte de listas de discussão, roda de discussão, reuniões, e ser muito cara de pau. E aí você traduz o cara de pau para o espanhol, que eu não sei como é. Sinvergüenza. Sinvergüenza. E aí se enfiar em todos os locais onde você consiga ter alguma opinião inteligente. Seguir essas pessoas que a gente falou. Então, Daniel Gatineau é um cara interessante, Pablo Artal é interessante. Sim. Todos esses caras são muito abertos. E se a gente pergunta coisa, eles respondem. O Carlos Arce está aqui, é um cara que pensa um monte. Seguir o Lúcio, seguir o Arce. Eu acho que a ideia é entrar nas discussões, não ter vergonha, entrar nas discussões. Isso não está escrito em livro, Lúcio. Você sabe, é muito difícil a gente, sabe, juntar essas informações todas. Mas tem que ser um prazer pessoal você ir descobrindo e juntando coisas. Eu acho que é um pouco essa a receita do sucesso. Perfecto. Y bueno, y por último, Carlos menciona que él usa el Galilei para el wavefront de toda la córnea, no solamente de la superficie anterior, ¿sí? Y para él, el Light Tracy es mejor que el OPD para cuando el lente multifocal está implantado. ¿Sí? Legal. Carlos también es una persona de mucha referencia, o sea, y donde le preguntes, él contesta. Así que eso es buenísimo. Isso é o sinal de alguém que pensa. É maravilhoso. O Carlos é ótimo. Paulo, bueno, poderia te fazer uma pergunta última? Claro que sim. Se o Lúcio deixar, você pode. Posso, Lúcio? Tudo que ser. Desculpa. Você acha que um paciente é capaz de perceber uma diferença entre uma lente esférica e asférica pela esfericidade residual de 0,3? Você acha que ele é capaz de perceber isso? Eu acho que não. Eu acho assim, primeiro eu acho que a pupila do cara dá uma maquiada nisso tudo. Depois, eu acho que ele vai ter benefícios secundários da lente esférica, que ele talvez te fale em situações específicas que aquela lente é até melhor do que a outra. Sim. Então, eu acho que a gente não vai conseguir, a não ser que exista uma pergunta específica, assim, dilatou a pupila, um foco fixo, aí ele vai falar, essa é melhor ou essa é pior. Na vida, eu duvido. Se puser uma esférica no olho, uma asférica no outro, com a mesma aberração, ele não vai perceber a diferença. Eu acho que ele vai perceber a diferença. Eu não acho que ele vai falar qual é melhor. Eu tenho medo, e eu estava pensando ontem, um paciente lá quis marcar a cirurgia do segundo olho, e aí agora estão abrindo os outros hospitais. A minha secretária perguntou se eu queria marcar em um hospital ou em outro. E aí eu prefiro o segundo hospital. Mas eu falei, não marca no primeiro, porque me desespera qualquer coisa que seja assimétrica e que o paciente possa falar, mas por que você não botou nesse a mesma que você botou nesse? Tá certo. Obrigado, Paulo. Totalmente cierto. No. Paulo, bueno, la verdad, muchas gracias. Muy obrigado. Obrigado, Lúcio. Thank you, sir. La verdad, es verdad. Fue un placer siempre estar contigo y estar con todos los amigos también brasileños. Agradecerte mucho por siempre.
tú sabes que eres una persona a la cual te agradezco mucho siempre, ¿sí? Y desearte que una próxima vez puedas estar con nosotros nuevamente, ¿sí? Assim espero. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente charla. Y bueno, invitarlos a todos. El día de mañana va a estar con nosotros Luciene Barbosa. No se lo vayan a perder. 5:30 de la tarde va a estar hablando de queratitis micótica. Tchau, tchau. Muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Muito prazer. Obrigado. Gracias, Pablo. Chao. Tchau, tchau.